Para saber qual título rende mais, a gente tem algumas alternativas. A gente poderia entrar no site do próprio Tesouro Direto e fazer uma simulação por lá mesmo e ver qual dos dois se sai melhor. Uma outra alternativa seria investir de fato, colocar o nosso próprio dinheiro, sentir o skin in the game e ir acompanhando em tempo real como cada um dos dois títulos performa. E é exatamente isso que a gente tem feito aqui nessa série. Então, nesse 8º episódio, eu te mostro 3 aspectos essenciais para bater o martelo sobre qual investimento rende mais, se o Tesouro Prefixado ou o Tesouro Selic. Porque tanto o Tesouro Prefixado quanto o Tesouro Selic têm apresentado rentabilidades excelentes para quem, assim como eu, investiu lá em janeiro de 2025. Mas imagine o seguinte, você de repente ganha R$1 milhão. Excelente, né? Só que logo em seguida você descobre que por um descuido, um vacilo seu, você poderia ter ganhado, na verdade, R$1.300.000. Os dois são excelentes, mas bateria uma brisa de chateação, né? Pois é, e dadas as devidas proporções, essa tem sido a sensação que a gente tem percebido aqui nessa série, em que o Tesouro Prefixado, até o momento, tem rendido cerca de 30% a mais do que o Tesouro Selic. Mas sabemos também que, como diz Howard Marks no seu livro Mais Importante para o Investidor, aspas, quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência em extrapolar eventos atuais para o futuro. Portanto, muita coisa pode mudar e, diante disso, o primeiro aspecto a ser analisado na comparação entre o Tesouro Prefixado e o Tesouro Selic é o resultado em tempo real. Então aqui até o episódio anterior a gente já tem um placar de 7-0 aqui para o prefixado e a gente vai responder até o final do vídeo se ainda dá tempo do Tesouro Selic tirar essa diferença. Considerando os resultados agora aqui do nosso 8º episódio, começando aqui pelo Tesouro Selic, a gente vai ter que os R$ 158,19 investidos lá no início de janeiro, hoje eles estão valendo R$ 174,88, e isso representa uma rentabilidade aqui de 10,55%, uma rentabilidade, como a gente vinha falando, que é muito boa. Agora, quando a gente vai aqui para os resultados do Tesouro Prefixado, a gente vai ter que os R$ 52,61, que a gente também investiu na mesma data, hoje eles estão valendo R$ 59,47. Isso daqui representa uma rentabilidade acumulada aqui no período de 13,04%. Então lembra da analogia que eu fiz dos R$1 milhão, que poderia ser, na verdade, R$1.300.000? Pois é, ela está retratada aqui, esses 30% de diferença entre a rentabilidade do prefixado quando comparado com a rentabilidade do Tesouro Selic. Ok, temos os resultados, mas isso por si só não é o suficiente. Então partimos para o segundo aspecto a ser considerado, que é o da crítica. E a crítica envolve avaliar se esses 10,55%, que é a rentabilidade acumulada do Tesouro Selic, ou mesmo esses 13,04%, que é a rentabilidade acumulada do Tesouro Prefixado, avaliar se isso é bom ou se isso é ruim. Então no episódio anterior eu trouxe a comparação da rentabilidade desses títulos do Tesouro Direto em comparação com fundos imobiliários e algumas ações bastante populares da Bolsa de Valores. E na ocasião vocês puderam perceber que ainda assim a rentabilidade desses títulos de renda fixa ela tem sido superior a vários daqueles itens envolvendo a renda variável. Só que para esse episódio eu resolvi trazer um outro item que é bastante popular e bastante entendido como um bom investimento por parte de todos os brasileiros, que seriam os imóveis. Então eu peguei aqui os dados do FIPZAP, que traz esses aspectos relacionados aí ao setor imobiliário, e aqui eu vou trazer esse dado que é referente à valorização dos imóveis nos últimos 12 meses, e aqui eu peguei como exemplo a cidade de São Paulo. Então na cidade de São Paulo, a variação do preço dos imóveis, a variação do preço de venda dos imóveis, ou seja, a valorização dos imóveis nos últimos 12 meses, ela foi de 0,5%. A variação do preço dos imóveis na cidade de São Paulo foi de 5,07%. Então aqui foi quase a metade da rentabilidade do Tesouro Selic e bem menos do que a metade da rentabilidade do Tesouro Prefixado. Quando a gente parte aqui para o Rio de Janeiro, comparar também o mesmo aspecto, que seria a valorização dos imóveis nos últimos 12 meses na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um dado ainda inferior. Então, a variação do valor de venda dos imóveis no Rio de Janeiro foi de menos de 5%, foi de 4,82%. Então, diante desses dados,
E aí vocês podem também fazer a pesquisa em relação a alguma ação que vocês conheçam da Bolsa de Valores, algum fundo imobiliário e mesmo os imóveis, considerando outras capitais, e vocês vão ter os elementos para responder até por vocês mesmos se esses 10,55% de rentabilidade do Tesouro Selic e esses 13,04% do Tesouro Prefixado, se isso é uma rentabilidade boa ou ruim. Eu acredito que está bastante claro. Claro que cada tipo de ativo, seja ações, imóveis, a própria renda fixa, tem a sua particularidade, mas eu trago essas comparações aqui para a gente ter uma visão do todo e para a gente reafirmar o tanto que a renda fixa é vantajosa aqui no Brasil. E ainda no campo da crítica, aqui tem um detalhe importante. A gente considera nessa comparação sempre a rentabilidade acumulada, afinal de contas, a rentabilidade acumulada é o que a gente vai receber ao final do investimento. Então o que vocês podem reparar que para o caso do prefixado aqui de verde, quando a gente vai fazer a distribuição aqui mês a mês, percebemos que logo lá desde o início, a rentabilidade do prefixado ela ficou bastante acima da rentabilidade do Tesouro Selic. No caso do Tesouro Selic aqui em junho, ele até teve uma rentabilidade maior, agora em setembro também, mas percebam que esse fôlego aqui que o prefixado ganhou, logo ali nos primeiros meses, fez com que, na rentabilidade acumulada, né, representada aqui por essa curva de linha, ele sempre estivesse acima da rentabilidade aqui do Tesouro Selic. Então, um início bom, né, como a gente vai ver mais para frente, uma taxa boa escolhida para o prefixado, ela te garante uma rentabilidade bastante favorável quando comparada ao próprio Tesouro Selic. E isso nos leva ao terceiro aspecto a ser considerado aqui na nossa análise, que é a perspectiva. E essa perspectiva, especialmente agora que, como vocês viram, né, o prefixado acabou de abrir 8-0 aqui no nosso placar, como a gente pôde ver no resultado desse último mês, ela envolve aqui a perspectiva do ponto de vista do Tesouro Selic, né? O que pode ser feito aqui pelo Tesouro Selic? O que vai acontecer daqui para frente? Será que ele ainda tem chance de se recuperar, de passar no acumulado, né, a ser valorizado mais do que o Tesouro Prefixado? Bem, a gente viu nos episódios anteriores que a valorização do Tesouro Prefixado, ela segue de acordo com essa fórmula daqui que vocês estão vendo. E como eu sempre falo, né, a gente não precisa decorar a fórmula, a gente precisa só saber que existe uma relação inversamente proporcional ao valor do meu título, né, representado aqui por esse PV, é inversamente proporcional com a taxa de resgate do dia, que é representado aqui por esse zinho, elevado ainda a uma potência de tempo. E o que acontece a partir disso? O título que a gente contratou, do prefixado, ele tem uma taxa de 15,51% ao ano, e com detalhe que ele foi adquirido lá no início de janeiro. Então quando a gente olha aqui o histórico de preços e taxas, lá que o site do Tesouro Direto ele nos oferece, quando a gente pega aqui a partir dessa janela, lá de janeiro de 2025, vocês podem reparar aqui que a taxa de resgate do próprio dia estava aqui nesse patamar ali abaixo de 16%, né, aqui nesses 15,51%, e desde então a gente pode perceber aqui por essa representação gráfica que desde então essa taxa ela só diminuiu. E se essa taxa só diminuiu em relação a esses 15,51% que eu contratei lá em janeiro, o que acontece? Eu tenho aqui desse lado a minha taxa diminuindo e eu vou ter do outro lado o meu título se valorizando cada vez mais. Então, se essa tendência se mantiver, fica muito difícil para o Tesouro Selic se recuperar nessa disputa. Mas voltando aqui ao prefixado, no episódio anterior eu havia passado um checklist com alguns guias para orientar na escolha entre o Tesouro Prefixado e o Tesouro Selic. E em uma das sessões envolvendo aqui a entrada, que é quando você faz efetivamente o investimento, havia chamado a atenção para o fato de que, envolvendo o Tesouro Prefixado, o interessante seria que essa entrada se desse em tranches, em momentos diferentes. Mas por que isso? Vamos voltar aqui ao slide anterior para a gente entender melhor. Vamos dizer o seguinte, digamos que eu dei a sorte de adquirir esse tesouro prefixado a uma taxa muito boa, lá dos 15,51%, e desde então essa taxa ela só veio diminuindo, o que fez com que meu título tenha se valorizado nesse tempo todo, como a gente está acompanhando aqui nessa série. Mas vocês concordam comigo que o contrário poderia ter ocorrido? Por exemplo, se eu tivesse investido aqui nesse período, ali em abril,
e tivesse, por exemplo, colocado uma grande quantidade de dinheiro em prefixado naquele momento, vocês percebem que daqui para hoje a taxa ela subiu em boa parte aqui do tempo. Então o que aconteceria se eu tivesse alocado esse dinheiro todo em um momento diferente? A lógica aqui da valorização do título ela seria invertida. Então o que ia acontecer? Eu teria um aumento na taxa em relação àquela que eu contratei e, por consequência, o meu título aqui do outro lado ele teria se desvalorizado. Então seria um cenário bastante possível que, se eu fosse resgatar esse título, eu encontrasse lá menos dinheiro do que eu apliquei. Esse é um cenário bastante factível envolvendo o tesouro prefixado. Você pode, a depender da taxa do dia, você pode resgatar menos dinheiro do que aquilo que você investiu. Por isso, então, a orientação para quando se for investir em tesouro prefixado, que ela seja dividida nessas tranches, né, em momentos diferentes, para você não concentrar todo o seu capital e der o azar de calhar justamente em um momento em que a taxa está muito baixa e que ela passe a subir a partir dali e você perca dinheiro, caso você precise de um resgate antecipado. Lembrando que, se você mantiver o título até o vencimento, você garante a rentabilidade positiva daquela taxa que você contratou. E então, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas hoje, quando a gente abre o site do Tesouro Direto, a gente vai encontrar um tesouro prefixado com vencimento em 2028, oferecendo uma taxa de 13,5%. E para avaliar se seria um investimento bom ou ruim, interessante ou não para você, algumas perguntas devem ser respondidas, né? Por exemplo, a primeira aqui seria: você pode precisar do recurso que você vai investir nesse meio tempo, entre hoje até o vencimento lá em 2028? Porque se você for precisar desse recurso, como a gente já está vendo aqui nessa série, o tesouro prefixado tem essa característica de oscilar bastante, né, nesse meio tempo. Então, se você precisar desse recurso antes lá do vencimento, esse não seria um título, um investimento indicado para você e encerraria o ciclo por aqui. Agora, se você não for precisar desse investimento antes do vencimento lá em 2028, puder deixar o dinheiro parado lá, você teria que responder a uma outra questão em relação, como eu já pincelei aqui anteriormente, em relação à oscilação. Mesmo sabendo que, se deixar até o vencimento, você tenha lá os 13,5% garantidos, se você abrir em um determinado dia lá o aplicativo da sua corretora e ver que aquele investimento naquele dia está tendo um prejuízo, você está com menos dinheiro do que você colocou, você lidaria bem com essa questão? Então esse é um aspecto que também você deve considerar, se você tem fôlego para lidar com essa oscilação ou não. Se você não tiver fôlego para isso, a gente também encerra o ciclo por aqui e esse não seria um investimento indicado para você, mesmo pagando uma taxa atrativa aí de 13,5%. Agora, se para você está tranquilo, se você lidaria bem com essa questão da oscilação, aqui em uma outra etapa, né, em uma nova camada aqui de complexidade, você deve avaliar a questão da expectativa. Por exemplo, qual que seria a sua expectativa em relação ao comportamento dos juros daqui até o vencimento? Você acha que os juros vão ficar num patamar acima daquela taxa que você contratou, acima dos 13,5%? Porque, se esse for o caso, durante o período você vai ter algumas oscilações negativas no seu investimento. Então, até voltando à questão anterior, se você precisar resgatar antecipadamente, ou mesmo se você não lidar bem com essa questão de ver o seu dinheiro, mesmo momentaneamente, dando prejuízo, esse não seria um investimento adequado para você, mas nesse caso, né, superadas as etapas anteriores, o ideal seria que você mantivesse esse investimento até o vencimento para você garantir ali a taxa de 13,5%, que foi a taxa contratada. Agora, se sua expectativa em relação ao comportamento dos juros ela for diferente, ela for que os juros eles vão reduzir nesse período entre hoje e 2028, que é a data do vencimento, então você também tem a opção de deixar o título até o vencimento e garantir os 13,5% contratado, ou você tem a opção de fazer um resgate antecipado e obter ganhos ainda mais expressivos com a marcação a mercado. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aqui no canal tratando especificamente de marcação a mercado e eu vou deixar em um link aqui na descrição. E toda essa avaliação em relação às expectativas, né, em relação ao comportamento dos juros, tem alguns fatores externos aí que a gente tem que colocar aí nessa sopa, né, digamos assim. Por exemplo,
Entre hoje e 2028, a gente vai ter aí pelo menos uma eleição presidencial, o que costuma causar vários ruídos em várias áreas, né? E o mercado inevitavelmente acaba absorvendo isso. Então são alguns fatores que a gente deve analisar para a escolha do prefixado, que independentemente da taxa, outras questões acabam pesando para afirmar, né, se aquele investimento é interessante ou não para a gente. Então a gente viu que o resultado real, a crítica desse resultado e a perspectiva sobre o que pode vir a acontecer são itens essenciais na análise para se bater o martelo sobre qual investimento rende mais. Aqui no nosso caso, o Tesouro Prefixado abriu 8-0 na disputa e daqui até o 12º episódio, o episódio final, é pouco provável que o Tesouro Selic consiga uma recuperação. Mas essa é apenas uma previsão baseada nos nossos resultados reais, mas o mercado pode e costuma surpreender. Então deixe sua opinião aqui nos comentários, compartilhe se você tem algum desses investimentos em carteira, lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo toda semana.